make-off do livro 100 anos de assombração. Então, vou apresentar aqui agora para vocês o preâmbulo desse projeto, que é fazer um filme entrevistando os filhos da Dona Cissa. Eu iniciei a gravação nessa filmadora aqui em 2006, né, quando a Cissa mudou do morro lá para o apartamento do Ipiranga. Lá. Então, essa que era do projeto entrevistando a Dona Cissa, né? Então, eu já concluí esse projeto, fiz 2 DVDs. Aí quando eu estava fazendo essas entrevistas da Cissa, foram várias entrevistas durante vários anos, depois aqui eu vou dar um pouco da contextualização dessas entrevistas entrevistando os filhos da Dona Cissa. E eu entrevistei provisoriamente a Argel e o Haroldo, que estavam lá no apartamento do Ipiranga. E depois eu captei que essa ideia era interessante, desenvolver um outro projeto que era entrevistando os filhos da Dona Cissa, né? E depois eu fiz entrevista com cada um. Então, contextualizando esse período da entrevista, pegando Dona Cissa viva ainda, com alguma lucidez residual, já agora atualmente, mas nessa época aqui não, ela estava bem lúcida, e quando eu fiz a entrevista com ela, e agora eu também consigo ela na presença dela quase todos. Né? Em 2013, a Cissa começou a ter um início de crise depressiva aguda, depois de estar há 3 anos já vivendo no pensionato. A pensionato tinha autonomia, se servia, comia, tomava banho, arrumava as coisas dela, tinha as coisas dela e tal. Nessa crise depressiva, em julho de 2013, só passou 3 meses aqui comigo na Tosqueira, em recuperação por acolhimento, estava depressivo. Nesse período, ele veio aqui e tal, e eu fiz a entrevista com o Arilton, né, aqui na Tosqueira, 2013. Depois a Cissa melhorou e tal, voltou para o pensionato com a medicação de citalopram, um antidepressivo. Aí regulou mais ou menos. Em 2004, né, a Cissa teve um ataque de vesícula e fez uma cirurgia. Né? Eu tinha 3 pedras enormes, eu tenho até as pedras nas minhas coleções de pedras, como engenheiro de Minas. E depois disso, a Cissa ficou muito afetada com o efeito das medicações e da anestesia e tal, estava delirante. Né? E estava que não caminhava também. Né? Então a Cissa foi para uma clínica geriátrica na Lima Silva. Né? Ali ela ficou 3 meses em cadeira de roda. Levava a passear e tal. Depois disso a Cissa foi melhorando e tal. Aí ela foi tirar uma temporada lá no morro, na casa do Arilton, em setembro de 2014. E em novembro ela voltou do morro andando, sem cadeira de roda, e voltou para o Bom Pastor. Ela ficou 2 meses no morro, nessa temporada, lá na casa do Arilton. Em 2015, a Cissa mudou do 4º andar, que ela estava no pensionato, para o térreo, que era um apartamento lá no pensionato, Bom Pastor, né, com banheiro. E isso foi em maio. Em setembro, ela teve outra crise de depressão, e aí ela foi para o morro de novo com a Alva.
E a Cissa voltou para o pensionato depois de um mês no morro. Mas em novembro, ainda deprimida, a Cissa veio para cá, para minha casa, para Pesqueira. E a Cissa voltou para o pensionato com medicação quetiapina, para os pesadelos e visões esquizofrênicas que ela estava tendo, e começou o início acelerado de sua caduquice, ou demência senil, ou Alzheimer, ou o que se quer chamar. Em 2016, a Cissa perdeu a autonomia de controle dos remédios. E os cuidadores passaram a administrar os remédios. Até então eu deixava ela separadinha e ela tomava o remédio da manhã, os remédios da noite. E em novembro de 2016 ela piorou e baixou ao hospital Vila Nova, levada pela ambulância da EcoSalva com pneumonia e alucinou com seus mortos. Lá ela falava com mortos e função das medicações que ela estava tomando lá e tal. E depois ela teve alta e veio para a Pesqueira, e ficou em observação e recuperou a lucidez. Nesse período que eu estava aqui, eu entrevistei a Alba, né, e com a Cissa junto. E ainda em 2016, ela foi passar um final de semana com a Lígia, ainda com cadeira de roda, e começou a caminhar de novo. E aí já sem cadeira de roda, ela ficou sem voltar para o pensionato ainda, ficando uma semana na minha casa, uma semana na casa da Lígia, e até ainda pensando que isso seria uma alternativa se ela não pudesse mais voltar para o pensionato. Em dezembro, ela foi passar o Réveillon da Lígia, falando em não voltar mais para o pensionato, e entrou para o Unimed. Mas ela voltou e voltou a andar, e nós abandonamos essa ideia de encerrar o pensionato, e ela continuou lá. Em janeiro de 2017, aí já, né, iniciamos o pensionato como semi-internato, leva de manhã para almoço e depois trago para janta. Então ela estava num processo de readaptação para voltar para o internato. 40 dias após ela ter vindo para cá, ter saído de lá. A cuidadora passou a dar banho nela, ainda em julho de 2017 morreu o Arildo, né? E a Cissa foi para a casa da Lígia e ficou lá uns dias. E também em julho de 2017 teve a festa de autógrafos do meu livro Memórias, e ali a gente confraternizou com todo mundo, inclusive o parceiro. E entramos então em 2018, né? A Cissa faz 94 anos, e a gente foi no comércio, no almoço lá e tal. Isso em fevereiro. Em abril de 2018, a Cissa agitou o pensionato, vendo homens invisíveis. Aí consultamos um pronto psiquiatra. E além da quetiapina que ele estava tomando, ele receitou risperidona. E ela foi para a Lígia e ficar em observação. Ficou lá por 15 dias, eu acho. Uma semana. Depois, a Cissa veio para a Pesqueira e ficou umas 2 semanas sem condições de ir para o pensionato. Em abril de 2018, a gente resolveu consultar um neurologista, o Marco, que receitou cloridrato de denepezila. E já então com diagnóstico de Alzheimer. Em maio de 2018 não teve outra
solução. Contratamos no residencial geriátrico Maria Antonieta, a partir do dia 15 de maio, a Cissa junto e gostou da casa nova. Nesse período eu entrevistei a Lígia, na casa dela, com o celular já, e não mais com a máquina filmadora. E em maio ainda, a Cissa foi morar na geriatria, Maria Antonieta, num quarto compartilhado com outra senhora, para não ficar mais sozinha durante a noite. Nesse mês de maio, no final de semana, a Cissa foi para a Lígia e fez estropolia com fezes, sujando tudo por 2 vezes, tornando suas pernoites complicadas em casa sem cuidadora. Então a gente passou a ter o procedimento de fazer mais visita, tirar ela para passear, mas já essa questão de operar os cuidados noturnos ficou complicado. E atualmente a Cissa está com alta ansiedade, passou a caminhar compulsivamente dia e noite e a não dormir. Então, isso é o contexto, e durante esse período todo aí eu fui gravando essas fitas, né? Essas fitas tipo VHS, mini, né? Que estão as entrevistas dos filhos das nascidas, que a gente vai agora desenvolver, a gente está apresentando esse preâmbulo nesse sentido de contextualizar e de acompanhar então a narrativa que cada um faz dentro de um roteiro mais ou menos especificado, que era o roteiro que a gente fez na entrevista com a Cissa, que é lembranças que se tem, abordagens que se tem, lembranças pessoais, desde São Diogo, da mudança para Bagé, de Bagé para Porto Alegre, da pensão, depois as andanças por quartos alugados, né, do núcleo familiar, os internatos, né, e como é que cada um faz a sua narrativa sobre essa epopeia familiar. Esse é o propósito desse projeto, entrevistando os filhos das nascidas, e que eu estou tentando concluir agora. Enquanto ela está viva, a gente pode dar uma abordagem, digamos assim, racionalista para toda essa memória familiar contida nesse tema. Da minha parte, eu já dei pitaco em cada entrevista e tal, então não tem entrevistando o Celso, mas o Celso está colocado, e também o Celso está colocado no livro Memórias, né? E ali eu coloquei um pouco dessas memórias, da minha abordagem dessas memórias. Sobre os DVDs, entrevistando a Dona Cissa, aqui, DVD 1, DVD 2, que eu fiz e distribuí aí para os filhos, tá? É uma fabricação doméstica, caseira, e eu ouvi falar de que não roda em DVD e tal. Eu não rodo em DVD, eu rodo em computador, né? Computador roda bem. E é um legado interessante esse, porque tem vários anos aqui da Cissa, ela falando, né? Por longas horas, né? 2 DVD, começamos em 2006 com as gravações, né? E ela falando lá do começo, na origem dos Machadões, né? Do seu Alcides e da Maria Orfilha, que atrás tem um roteiro resumido dos conteúdos de cada entrevista.
Depois a infância dela, o namoro com o vizinho, a sogra Leonarda, que teve mãe de 7 com o avô, com o Zé Fernando, Bia, Clélia, Vilma, Eurico, que morreu afogado, Ariosto, Isaura e Naizinha. Também tinha 2 filhos anteriores ao velho, o Apito e o Criolo. Então essas coisas da história, né? Que estão ali contadas. Depois o casamento da tia Nair, depois a gravidez da Garda, a gravidez da Cissa com a Garda, né? Decidi casar lá com 16 e 18 anos, a Cissa e o Bi. Então vão contando essas coisas. O casamento no cartório, os padrinhos, questão do sobrenome Lima, e abriu mão do Teixeira de Melo. O Arildo, diz que até o Arildo se nasce na casa das Laranjeiras, depois os novos nascem na casa da fazenda do Zé Fernandes. E aí os nascimentos, né, dos filhos da Nair e da Cissa, que são meio paralelos, então. Raul, Lia, Ana Pérsia, Hilário, Moema. E aí diz que seria o equivalente a Moema seria o Arildo. O Arildo nasceu num eclipse. O Mário seria com a Alba, a Eloá com a Argel, o Haroldo, o Gildo e a Lourdes com a Lígia. Quase todos paridos pelo Zé Fernando e junto com a pateira Candoca. O velho adoece e fica um ano de cama, ele vai contando. Tia Clélia montou para Bagé, a tia Ilma e a Narizinha continuam em São Diogo. Aí vai. Morre o meu Fernando, a tia Ilma muda para Bagé. Né? O Bia e a Cissa compram uma casa em Bagé. Foi tirado dinheiro para comprar o pensionato em Passamanel, em Porto Alegre. E esse está no DVD 1. E aí no DVD 2, o Bia e a Cissa vendem a casa em Bagé, né? E vem para Porto Alegre. Desentendimento com a tia Ilma e o Bia, volta para Bagé. Falência da pensão, se arruma emprego com Munhoz e muda para Dona Isabel. Aí depois a Cissa retoma, às vezes dá uns feedback, assim, retoma a morte da mãe dela de parto. Depois a ida do Gildo para Pedras Altas, a Enilda que queria levar a Lígia, uma guriazinha, mas o Bia ofereceu o Gildo. E antes a Zéu já tinha ido com a tia Nair para Jaguarão. O incidente do tio Baso com a tia Clélia, a briga com o velho Fernando, tudo essa retoma. Assim. Depois aqui em Porto Alegre, relembra a questão da pensão, pensão do Reinaldo, né? Do pai do Raul, que é da turma de saúde, da Dário. E novamente o final da pensão, com a tia e uma mudando. Né? E ali ele está Supiano Ferreira depois, a Cissa cozinheira do restaurante Teimoso, do Velho Teste. E ela vai contando. Silva, aí tá, como é que parou de ter filho e tal? Cissa passou a tomar pílula. O vizinho visitava Supiano Ferreira e morava no alçapão do que é sentido do Velho Teste. Eu tive lá, eu conheci lá, era no forro do telhado. Cissa sua zeladora e faxineira do edifício do Dr. Luiz, ali na Sargento Leite, com a Aline Silva. E depois ela conta dos empregos dela, que ela teve antes do Velho Teste, até que a dona Norma, que ela foi para São Paulo, ela era babá, assim, cozinheira, babá, cozinheira, tudo.
foi para São Paulo. Ela revela um detalhe que a Garda e o Haroldo vieram alguns meses depois para Porto Alegre, não vieram na mesma turma. Os internatos já estavam tratados pelo Dr. Celso, que era o meu padrinho, Dr. Celso Teixeira de Mello, desembargador. Revelação que o Bi tinha o 2º grau de escolaridade e que esteve no internato em Alegrete. Essa eu não sabia. Festas e bailes com a Selma, os parentes, o seu João, os pretendentes, o seu João e o Oscar, um aviador que teve uma fã com ela. Além dos pretendentes, o seu João e o aviador, tinha o Camarão, que ajudava com os latões de lixo, e esse eu conheci, pesados para a zeladora. Naquela época tinha que tirar os latão de lixo para a rua, botar para o lixeiro passar e pegar, e eram uns tonéis desse de óleo grande. Eu fazia isso várias vezes nas férias, eu tirava para ela, né? Botava os latão de lixo para a rua. Ela era então zeladora lá, e no edifício onde morou o pessoal que estava começando lá, o pessoal da Rede Zotes, né? Depois de compraram com o seu João, né? Comprou um apartamento na Capivari, lá no Cristal. Mas antes disso, eu estive morando no apartamento da Miguel Teixeira, que é aqui pertinho, onde eu moro hoje, onde eu conheci o Gildo, né? Pela primeira vez ele apareceu lá e tal. Já que, sei lá, eu devia ter 17, 18 anos. Então coisas assim vão sendo contadas, vão sendo repassadas, né? Depois ela relembra a casa da Passo da Pátria, da Alba lá, né? Um estágio interessante da vida. E ela conta também que tinha alugava uma sala para os encontros amorosos com o São João, né? Lembra da doença grave do Marcelinho Nenê, com poucos dias, que quase morreu. E ainda no DVD 2 encerra comentando como que a tia Nair ficou por 30 anos entrevada após uma cirurgia com erro médico. Ela que foi um erro médico, deixou ela entrevada. A morte do irmã da Cissa com 1 ano de idade, ao virar uma panela de água fervendo. Eu não sabia. E a Aurora, que cuidava da Cissa após a morte da mãe. O Machadão era fissurado por jogatinas e carteados. Então, esses são alguns pontos dessa longa narrativa que a Cissa faz, que eu achei que seria interessante ficar como um documentário, né? Assim como é esse projeto de Ouvindo os Filhos da Cissa, é um documentário que te deixa para posteriori aí, né? Da raça toda. Bem, sobre o livro, a minha entrevista sobre a questão da Cissa, na página 174, a crônica 65, Casa Geriátrica, tá lá vamos todos. Ali eu desenvolvo um tema a partir de filmes e tal, e aí na praça tanta eu começo assim. Depois dos 80 anos, já estamos no lucro ou no prejuízo, usufruindo dos benefícios ou pagando as multas pelos excessos cometidos nas fases anteriores. Até os 85 anos, a dona Cissa mantinha sua casa morando sozinha e sendo o centro das convergências dos filhos, netos e bisnetos dispersos pelo mundo. Até que tonturas e vertigens breves incutiram o medo dela ficar sozinha no apartamento durante as noites. Depois, lapsos eventuais de esquecimentos de panelas no fogão com fogo aceso foram minando a segurança da viúva matriarca. Seguiu-se
o estágio da busca de um acompanhante, inicialmente noturna, depois para o dia e noite, uma pessoa que ajudasse nas tarefas domésticas e, sobretudo, que se harmonizasse com a dona da casa. Feitas as experiências, vieram as decepções, que são naturais e até logicamente previsíveis. Não funciona colocar intrusos na casa do idoso, nem colocar o idoso de intruso na casa dos outros. Então, Dona Cissa tirou da manga e jogou na mesa uma carta que tinha guardado. Quero ir morar no pensionato de idosos, disse ela. Os filhos se surpreenderam, confundiam o pensionato com geriatria, achavam um destino deprimente, ficaram contrários. Ninguém quer abrir mão da rotina de correr para a casa da mamãe, vovó ou bisa, quando bem entender, e ser bem atendido com mesa e cama. Uma vez assimilado o golpe, saímos a pesquisar na cidade para vermos se existem opções interessantes e sustentáveis que ofereçam casa, comida e companhia para nossa viúva matriarca. Dona Cissa, que começava a reconhecer que não tem mais forças para manter o clã como sendo anfitriã, agora vai precisar ser hóspede eventual de seus descendentes e ser servida de mesa e cama. Mais uma vez ela tinha razão. Visitamos várias casas, desde geriatrias e pensionatos até depósitos de velhinhos. Encontramos o que procurávamos no pensionato Bom Pastor. No pensionato, a Dona Cissa passou a viver como num apart-hotel. Tem o seu espaço privado, com suas coisas, montou sua casa num cômodo amplo e compartilha com outras idosas as áreas comuns e as refeições. Livre das tarefas domésticas de fazer compras, de estocar alimentos, cozinhar e fazer faxinas, finalmente quem sempre serviu passou a ser servido. Então, como dizia, contudo, uma frase da Dona Cissa, que é uma boa frasista, sem nunca ter entrado numa escola e saber ler e escrever com letra melhor que a minha, me chamou a atenção para a perda de autonomia dos velhos. Me tiraram o fogo. Não cozinho mais nada. Só me restou aprender a aquecer no tal micro-ondas a comida que fazem para mim. Perder o domínio do fogo é bastante simbólico para uma ex-cozinheira de restaurante. Assim como a surdez que vai fazendo com que ela não consiga mais acompanhar direito as tramas das telenovelas, nem as conversas em volta, também é emblemática a catarata que vai lhe roubando a visão e limitando a sua capacidade de fazer crochê e de ler o jornal diariamente, suas ocupações prediletas. Há de envelhecer-se, mas sem perder a autonomia, pois o pensionato não é geriatria, não tem serviço de enfermagem, exige a autossuficiência de seus inquilinos para com os cuidados pessoais, inclusive de medicações. Aos poucos, o idoso vai se isolando e passa a viver assombrado com Alzheimer, com a ameaça constante de perder a identidade, de se sentir um morto-vivo, mesmo sem dor e sem ter sofrido acidente vascular algum, nem cerebral. Manter a sua autossuficiência é a principal preocupação da Dona Cissa, mas ela tem consciência que, se caducar demais, será preciso migrar do pensionato para a geriatria, que é um ambiente hospitalar, terminal, deprimente, e por ser muito caro, dá ao velho a sensação de vir a ser um estorvo para os filhos. É temível. Casa geriátrica. Para lá vamos todos? Em seguida desse texto segue o outro, que é quando somos pais dos nossos pais. Quando a mente envelhecida penetra dentro de uma névoa, quando os olhos já não distinguem com nitidez a realidade tomada de vultos e esquecimentos, quando a audição enfraquecida isola a delícia senil numa ilha de silêncio, quando as pernas cambaleantes provocam tombos perigosos e tudo fica longe, é quando a perda de autossuficiência dos nossos pais os torna nossos filhos. Isso é um ônus e um prêmio, pois só acontece para aqueles que têm a sorte grande de terem seus pais vivos. E isso todos gostaríamos de ter para sempre. A propósito, o Carpinejar fez um texto sobre esse tema, sentencia: feliz do velho
Aliás, feliz do filho que é pai de seu pai antes da morte, e triste do filho que aparece somente no enterro e não se despede um pouco por dia. Li em algum lugar que a última fronteira da vida é quando nos tornamos órfãos adultos, quando ficamos sem pai nem mãe, quando não há mais nenhuma geração se interpondo entre nós e a morte. É quando nós passamos a ser a bola da vez, é quando se inicia o rito do prelúdio do fim. É quando nós, os recém ou quase idosos, que já fomos pais dos nossos pais, provavelmente nos destinamos para o derradeiro rito de passagem existencial, que é o de também nos tornarmos filhos dos nossos filhos, antes de partirmos desta vida, queiramos ou não. Esse é um tópico que tem a ver com o meu depoimento das circunstâncias atuais, que daqui foi escrito em 2013 para 2018, a Cissa já está na geriatria, já está na fase posterior, mudou de fase no game da vida. Tá? E sirva de referência. Outras coisas temos no blog, no livro do blog. Então, resumindo, vai constar no filme as entrevistas com os filhos da Dona Cissa, né? Vai faltar a minha, que, como já expliquei, está no livro, fazer uma propaganda do livro aqui, para que procure lá que eu faça algumas narrativas sobre essa questão dos antepassados familiares. E, lamentavelmente, não vai constar a narrativa do Gildo, né, que seria uma narrativa muito, muito interessante de se ter, né, com as suas peculiaridades. Que ele faleceu antes desse projeto, né? Então fica aqui esse vácuo aí, né? Que é a narrativa do Gildo. Mas é o que temos, foi possível resgatar da epopeia dos Machadões, Machado Lima, oriundos dos Teixeira de Mello e por aí vai. Então, ao filme. Vamos fazer o make-off da elaboração do livro 100 Anos de Assombração. Recapitulando agora, no final de 2024, o meu projeto inicial, lá em 2006, quase 20 anos atrás, foi o de produzir os DVDs com as minhas filmagens das entrevistas da Dona Cissa, entrevistando a Dona Cissa, como sendo um souvenir de recordação da minha mãe. Posteriormente, em 2012, quase 10 anos atrás, ampliei o projeto inicial para produzir também o DVD com as filmagens do Entrevistando os Filhos da Dona Cissa. Aí já tomando um caráter de narração coletiva da nossa trajetória familiar. Em 2018, concluí a produção dos DVDs bem a tempo, mas a Dona Cissa faleceu no início de 2019 em virtude de um AVC isquêmico, morrendo às vésperas de completar seus 95 anos de idade, quando já estava numa geriatria há 8 meses e sofrendo de Alzheimer. Porém, os avanços tecnológicos de 2018 para cá fizeram que essas mídias de DVD e DVD player se tornaram obsoletas e foram extintas do mercado e caíram em desuso geral. Então, para resgatar esse material de depoimentos históricos da minha família, arquivados em DVD,
Em 2022, concluí uma nova ampliação do projeto inicial, aquele de 2006, que foi o de transcrever e englobar todas essas entrevistas num livro que publiquei nesse mesmo ano, o livro 100 Anos de Assombração. Foi assim. Durante a quarentena de mais de 2 anos, 2020, 2021 e parte de 2022, provocada pela terrível pandemia de Covid, que matou mais de 700 mil brasileiros, decidi ocupar a minha mente, o meu espírito em isolamento social, transcrevendo essas antigas histórias da formação da minha família. Mergulhei fundo nas histórias que ouvi a vida inteira contadas pelas vozes dos parentes mais velhos que faziam a narrativa da nossa odisseia familiar. Epopeia essa que se inicia com os meus avós há um século atrás. Desse material narrativo transcrito das entrevistas que foram por mim filmadas e gravadas em DVDs, nasceu o livro que deu o título 100 Anos de Assombração, com o subtítulo Ouço Vozes do Passado. Título alusivo ao formidável livro clássico da literatura latino-americana, 100 Anos de Solidão, do grande Gabriel Garcia Marques. Pois, com este meu livro, faço uma homenagem ao centenário de nascimento do meu pai, em 1922, e o nascimento da minha mãe, em 1924. Nas transcrições das falas, do processo de ouvir frase por frase e transcrevê-las para o papel, busquei registrar o encantamento das narrativas dessa trajetória familiar, mantendo a autenticidade da oratória da voz de cada um dos entrevistados. Sem preconceitos linguísticos, mantive suas abordagens particulares e peculiares sobre os episódios espetaculosos e formidáveis da história dos descendentes da minha avó paterna, a índia paraguaia Leonarda Lima. Episódios esses cheios de nuances que vão desde os episódios cômicos aos dramáticos, com suspenses, suspeitas de crimes e mistérios inconfessáveis. E também com um romantismo bucólico de um ambiente rural do Pampa Gaúcho, com o linguajar próprio e peculiar de cada um. Assim, eu reuni num livro todos os depoimentos daquelas entrevistas com a minha mãe e os meus irmãos, iniciados em 2006, acrescidos das vozes de outros parentes, nesse audacioso projeto de escrever uma espécie de novela de ficção literária autobiográfica familiar. Fiz isso nesse percurso de quase 20 anos de elaboração, até chegar nesse livro 100 Anos de Assombração, Ouço Vozes do Passado. Livro esse que quero deixar como um legado antropológico para as novas gerações dos descendentes da minha linhagem familiar, que tem em sua ancestralidade genealógica central e diferencial a matriarca figura da Índia paraguaia Leonarda Lima, a partir de seus 7 filhos, entre eles o meu pai, com o estanceiro Fernando Teixeira de Melo, meu avô. Este livro, 100 Anos de Assombração, tem na capa uma fotografia comigo nas ruínas do que ainda tinha resultado em 1985 no antigo casarão da estância Santo Hilário. Esse aqui, tá eu lá e aqui é o que restou, a tapera, né, das ruínas onde nasceu meu pai, nasceu eu e todos os meus irmãos. Então, isso na localidade de São Diogo, na fronteira gaúcha com o Uruguai. Na página inicial tem um organograma da árvore genealógica das famílias do livro 100 Anos de Assombração. Aqui. A árvore genealógica das duas famílias, Teixeira de Melo e Machado Lima.
agora, depois de lançado o livro, quanto à recepção dos leitores, houve fortes controvérsias sobre o teor do livro 100 Anos de Assombração, junto a cerca de 50 volumes do livro que consegui distribuir exclusivamente para os parentes e amigos íntimos. Os volumes foram doados para aquelas pessoas que conheciam de antemão pelo menos alguns dos personagens das vozes do passado que fazem a narrativa do livro. A maioria nem sequer se manifestou sobre o livro, provavelmente nem leram. Quanto aos descendentes da segunda família do meu avô, Fernando Teixeira de Mello, recebi uma única reação e foi de uma crítica contundente e contrária às narrativas de episódios que envolvem pessoas que já faleceram e não podem se defender e apresentar suas versões sobre os fatos. Mesmo entre os descendentes da minha avó paterna, Leonarda Lima, houve controvérsias, com algumas críticas severas ao livro por desenterrar esqueletos do passado. Mas também houve elogios empolgados pelo registro histórico feito pela obra, mesmo sendo apenas uma versão, nada imparcial, como toda e qualquer narrativa da história da humanidade. Por fim, por ser um mero livro de elaboração coletiva, de autoficção literária familiar, sem pretensões de ser o portador da verdade, leia Os 100 Anos de Solidão apenas como uma novela folclórica baseada em personagens reais que trata sobre o tema do êxodo rural ocorrido no século XX no extremo sul do Brasil. E assim, em outubro de 2024, eu, Celso Afonso Oliva, que vos falo, relato o make-off de toda a produção, desde a primeira fase dos DVDs da Dona Cis, tá? Depois o DVD dos filhos da Dona Cis, e agora chegamos que são make-off do livro o 100 Anos de Assombração, Ouço Vozes do Passado. Ok?